Oi, então, eu irei, juntamente do Pedro Pampolini, apresentar este trabalho prático sobre a análise do impacto da pandemia de Covid-19 no rendimento dos alunos do ensino médio. E nosso grupo, ele é formado por mim, Camila Machado, Edmar Melanes, Gustavo Oliveira, Pedro Pampolini e Thaís Andreatta. Primeiramente, a partir do site que retiramos do governo uma base de dados a respeito das taxas de rendimento dos alunos, a tratamos, ou seja, foram feitas algumas modificações, exclusões em partes específicas. Por exemplo, haviam dados das escolas públicas, privadas, estaduais, municipais e federais, e utilizamos apenas os da pública e da privada. E, além disso, foram utilizados os dados dos alunos apenas do ensino médio, retirando o quarto e o não seriado. Então, dessa forma, a gente fez a análise dos anos de 2016 até 2020 para que pudéssemos observar tanto o decaimento quanto o aumento do rendimento dos alunos, principalmente no ano em que chegou a pandemia. Então, respondendo essa questão, a chegada da pandemia de Covid impactou o rendimento dos alunos no ensino médio? Podemos dizer que sim, impactou, pois houve um grande aumento na taxa de aprovação e uma queda significativa na taxa de reprovação nas escolas públicas e nas escolas privadas, sendo de maior proporção na pública. E quanto à taxa de abandono, nas escolas privadas aconteceu um aumento em 2020. Em relação aos resultados esperados, foram de uma queda na taxa de aprovação e de um aumento na taxa de reprovação e de abandono, principalmente em relação à desmotivação dos alunos, e também de um aumento da taxa de aprovação e de queda na taxa de reprovação e de abandono pela facilitação do EAD, né, que muitos têm ali acesso à consulta online o tempo todo, e isso faz com que os alunos acabam sendo mais facilmente aprovados nas matérias. E quanto aos métodos, utilizamos, a base de dados escolhidas retirada do site do governo e a partir do de seus dados foram através de cálculos com base nas informações de rendimento e movimento dos alunos, em que o INEP considera apenas os alunos que possuem a formação se foi aprovado, reprovado ou se deixou de frequentar a escola. Também, então, houve uma filtragem dos dados em que utilizamos o total das escolas públicas e privadas de todo o país, e com a base de dados tratadas foram gerados os gráficos das médias aritméticas simples para calcular a taxa de todo o ensino médio e do desvio padrão. E a partir dessa base, consequentemente, houve uma redução do número de linhas e de colunas. Após a criação da média e do desvio padrão de cada uma das taxas, nós plotamos alguns gráficos para conseguir facilitar a visualização dos dados. Então, nós podemos perceber que a taxa de aprovação nos anos de 2016 a 2019 estava em um crescimento constante, em torno de 0,5%. Porém, de 2019 até 2020, ela aumentou aproximadamente 3,5%, ou seja, 7 vezes do que estava realmente aumentando nos anos anteriores. E, como nós podemos ver no desvio padrão, entre 2016 e 2019 havia uma grande discrepância entre os 3 anos do ensino médio. Porém, em 2020, essa diferença se manteve constante, chegando nem a 1%. Assim como na escola privada, dito anteriormente, a escola pública seguiu esse padrão. Estava tendo uma taxa de aumento de 2016 a 2019 entre 2,5%, porém, de 2019 a 2020, essa taxa cresceu para 9,2%. Como na aprovação ela foi subindo, obviamente a reprovação iria diminuir, assim como na escola privada e na escola pública. Uma coisa interessante que percebemos foi que a taxa de abandono ela é diferente da pública e da privada. Na privada, ela se manteve constante entre 0,3% e ela aumentou para 0,4%. Em porcentagem é um número pequeno, porém, se for obter os dados a partir dos milhões de alunos, é bastante coisa. Na escola privada, ela aumentou, na escola pública, ela diminuiu. Isso daí foi um fato interessante que a gente percebeu que estava seguindo o mesmo padrão nas duas escolas, com as taxas de aprovação e de reprovação, porém de abandono foi a única que foi diferente. Essa não foi nossa base de dados tratada. Então, os resultados obtidos foram que o rendimento dos alunos aumentou consideravelmente, ou seja, um dos resultados esperados foi obtido. Diferença de taxa de abandono para escola privada e escola pública, que privada aumentava por ser caro e, e não estava tendo muito retorno por parte dos filhos. Então, eles transferiam os filhos para a escola pública, diminuindo assim a taxa de abandono da mesma. Muito obrigado pela sua atenção.